Em 536 d.C., uma nuvem misteriosa cobriu a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia, mergulhando o mundo em um estado de escuridão que durou 18 meses, considerado por muitos historiadores como o pior ano para se estar vivo. A temperatura global caiu entre 2 e 3 graus Celsius. O frio se instala, colheitas morrem e as pessoas começam a acreditar que o fim do mundo está próximo, ou que aquilo se tratava de um castigo divino. O céu escuro e o frio constante criaram um cenário pós-apocalíptico para quem viveu naquela época. Registros falam de uma falta de pão de 536 a 539. Poucos anos depois, a peste bubônica devastou o Império Bizantino, matando milhões. O enfraquecimento da população pela fome facilitou a propagação da doença. O sol escureceu e seu brilho não retornou por 1 ano e meio. As colheitas falharam e a fome tomou conta da terra. A escuridão precede o caos. O medo do escuro é um dos medos mais primitivos e universais. Desde os tempos mais remotos, o desconhecido que se esconde no breu das noites alimenta nossos piores medos. Ele remonta a tempos antigos, quando a escuridão da noite significava perigo, predadores espreitando e a incerteza se irá haver o próximo amanhecer. Ao redor de fogueiras, os primeiros humanos se abrigavam não apenas do frio, mas da vastidão desconhecida da noite. Na antiguidade, mitos e lendas surgiram para dar sentido ao que não podíamos enxergar. A escuridão era habitada por criaturas invisíveis, monstros, espíritos e forças sobrenaturais que vagavam quando o sol mergulhava além do horizonte. O escuro é o lugar onde tudo que tememos pode ganhar forma. Mas o que realmente nos assusta? A ausência de luz ou aquilo que imaginamos ver quando a luz desaparece? Imagine-se sozinho em um quarto sem janelas, onde as paredes parecem se dissolver ao seu redor, engolidas por uma escuridão tão profunda que você mal consegue lembrar onde termina o espaço e onde começa sua própria mente. Sua respiração ecoa e se mistura com o vazio, e cada ruído, por menor que seja, cresce como um trovão reverberando no infinito, despertando a sensação de que algo invisível se move, observando silenciosamente. Nesse silêncio inquietante, a pergunta surge: estamos realmente sozinhos no escuro ou algo mais desconhecido nos espreita? A neurociência aponta que o medo do escuro é mais do que uma resposta aprendida. Ele está profundamente ligado à evolução humana. Em ambientes primitivos, a escuridão representava perigo real. Predadores noturnos rondavam as sombras, enquanto nossos sentidos, especialmente a visão, tornavam-se praticamente inúteis. Estudos modernos sugerem que a amígdala cerebral, responsável por processar o medo, responde mais intensamente a situações de incerteza e baixa visibilidade, o que explica por que lugares escuros despertam em nós um estado de alerta intenso. Curiosamente, até as cores associadas à escuridão carregam significados psicológicos profundos. O preto, frequentemente vinculado ao luto e ao mistério, assim como ao mal, corrupção, ignorância e morte, é também uma cor de poder e elegância, mas se usada excessivamente em um ambiente, pode induzir sentimentos de isolamento. Por outro lado, a luz, nossa proteção natural contra a escuridão, é simbolicamente ligada à vida, à esperança e à verdade, bem e mal.
Estudos mostram que crianças pequenas também demonstram medo do escuro, mesmo sem exposição prévia a histórias assustadoras ou experiências negativas relacionadas à escuridão. Isso sugere que o medo do escuro pode ser uma reação instintiva e herdada ao longo de gerações. Esse medo ancestral persiste em nossa genética, mesmo quando as ameaças reais diminuíram. O que outrora era um predador escondido na floresta, com o tempo se transformou em horrores imaginários. O monstro sob a cama, o espírito no armário, ou aquela sensação que você já deve ter experimentado, de ser observado quando o quarto está completamente escuro. O conceito de escuridão vai muito além do seu aspecto literal, adentrando o campo do simbólico e do metafórico. Em inúmeras culturas, a escuridão está intimamente ligada à morte, ao desconhecido e às profundezas da mente humana. O poeta inglês John Milton, em O Paraíso Perdido, descreve as trevas como o vazio primordial onde o caos reina. Na Divina Comédia, de Dante Alighieri, o inferno começa em uma selva escura, uma representação da confusão e do desespero humano. Shakespeare utiliza a escuridão para criar uma sensação de medo e mistério em Macbeth, onde crimes terríveis acontecem sob a proteção da noite. Howard Phillips Lovecraft, mestre do horror cósmico, disse certa vez: "A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido." E meus caros, nenhuma representação simbólica é mais potente do que a escuridão absoluta. Em 1962, o espeleólogo Mitchell Sifry realizou um dos experimentos mais famosos da história da cronobiologia humana, um ramo da ciência que é dedicado a entender o mecanismo dos nossos ritmos biológicos. Ele se isolou por 2 meses em uma caverna profunda. A 130 metros de profundidade, sua única companhia era uma lâmpada de mineração que ele utilizava de forma moderada para preparar sua comida, ler e escrever no seu diário. Decidi viver como um animal, sem relógio, no escuro e sem saber o tempo. Sem a distinção habitual entre dia e noite, Sifry comeu e dormiu apenas quando seu corpo pedia. E durante sua estadia na caverna, o cientista precisava realizar 2 verificações simples: medir o próprio pulso e contar até o número 120. E foi este segundo procedimento que trouxe uma das conclusões mais assombrosas do estudo. O esperado era que Sifry demorasse 1 segundo por número para contar de 1 até 120, ou seja, 1, 2, 3, normalmente, enquanto sua equipe que ficava na superfície fazendo monitoramento registrava o tempo real. E foi assim que eles perceberam que o cientista mantinha um registro de tempo muito mais lento. Mitchell levava 5 minutos para contar até 120. Em outras palavras, ele vivenciava 5 minutos na realidade, mas seu psicológico tinha a percepção de ter vivenciado apenas 2 minutos. Sem nenhuma referência natural ou artificial sobre o dia e a noite, o cientista sentiu o tempo passar mais lentamente. Essa sensação de desaceleração do tempo foi confirmada quando Sifry finalmente saiu da caverna. Haviam se passado 2 meses. Mas o cientista estava convencido de que só havia ficado 1 mês confinado. Meu tempo psicológico havia sido reduzido à metade, observou ele. Este estudo mostra que sem luz, nossa percepção de tempo ou de um dia se tornaria tão difusa que poderia nos levar a uma completa desorientação. Ao fim do experimento, Sifry descreveu sua experiência como um mergulho no vácuo do universo interno.
Na história da ciência, o escuro tem sido tanto uma barreira quanto uma revelação. Durante um eclipse solar total, o mundo se transforma de maneira quase mística. Em um breve interlúdio, a Terra é engolida por uma escuridão súbita, um espetáculo planetário e uma oportunidade rara. Em 1919, cientistas aproveitaram esse fenômeno para confirmar que a luz realmente se curva sob influência da gravidade. O experimento crucial ocorreu no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. Durante o eclipse, os cientistas observaram a luz das estrelas que passavam próximas ao Sol e registraram o evento em fotografias. Posteriormente, constataram que os raios de luz eram desviados pela gravidade da nossa estrela, confirmando assim a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, publicada apenas 4 anos antes. Einstein previu que a luz de estrelas distantes seria desviada ao passar perto de um objeto massivo. Por alguns minutos de escuridão, nossa compreensão do universo mudou para sempre. Quando você olha para o escuro, o que você realmente vê? A ciência nos diz que não existe verdadeira escuridão. Mesmo na mais completa ausência de luz visível, o espaço permanece permeado por um sutil fluxo de fótons e ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, o infravermelho. Ainda assim, para nós, a escuridão é percebida apenas como vazio. Os sensores de câmeras digitais comuns na maioria dos celulares atualmente, quando usados em situações de baixa luminosidade, tentam compensar a escassez de luz se adaptando ao ambiente, assim como nossos olhos. E essa tentativa de dar sentido a dados limitados frequentemente gera o que chamamos de ruído digital, manchas, grãos e pontos que se espalham pela imagem, comprometendo sua qualidade. Mas em nosso caso, diferente dos grãos e ruídos, nós imaginamos o que poderia estar lá, na escuridão. Nossa imaginação preenche o vazio e acabamos sempre imaginando o pior. No escuro, nossos sentidos restantes se aguçam e o som assume uma importância enorme. O estalo da madeira dos móveis se expandindo no silêncio do seu quarto, o farfalhar de folhas ao vento ou até mesmo o bater do próprio coração podem ser percebidos como sinais de presenças ameaçadoras. Esse fenômeno, conhecido como pareidolia auditiva, faz com que o cérebro identifique padrões onde não existe, como vozes disfarçadas nos ruídos de fundo ou passos solitários em um corredor vazio, intensificando a sensação de que, na ausência de luz, estamos sempre sendo observados por algo. Esse efeito é frequentemente explorado em filmes de terror como Atividade Paranormal, A Bruxa de Blair e REC, de 2007, onde os sons, quase imperceptíveis, criam um ambiente de suspense constante. Então me diz, você está ouvindo algo no escuro ou será apenas sua imaginação? A ausência de luz intensifica nossa vulnerabilidade, fazendo com que a mente preencha os vazios com seus próprios horrores. Afinal, o que não pode ser visto tende a assumir a forma dos nossos medos mais profundos. Uma ideia parcialmente explorada por Stephen King em It, a Coisa. No entanto, um filme que captura essa ideia de maneira mais eficaz é Skinamarink. A trama se passa em uma casa onde 2 crianças despertam para descobrir que as portas e janelas desapareceram, deixando-as presas em um labirinto de sombras e barulhos indistintos. O filme não nos apresenta monstros, ele simplesmente aponta a câmera para cantos escuros, como o topo de uma escada mergulhada em trevas, e nos deixa imaginar o que está escondido ali. O terror não está no que vemos, mas no que não vemos, na inquietante ausência de evidências, na dúvida que a escuridão sempre levanta. Há algo lá ou é apenas o vazio?
Na mitologia grega, Nyx, a deusa da noite, possuía um poder tão vasto que podia envolver o mundo em escuridão, controlar o tempo e governar tanto sonhos quanto pesadelos, influenciando o destino de mortais e deuses. E até mesmo Zeus evitava enfrentá-la diretamente, temendo ser solado pela deusa da obscuridade, embora os fanboys insistam que o Bucha Zeus é mais forte. Mas enquanto Nyx governava a noite, na mitologia egípcia, a escuridão era o domínio de Apophis, a serpente do caos que tentava devorar o sol durante a noite. Os vikings, por sua vez, contavam histórias sobre os Draugrs, mortos-vivos que espreitavam nas sombras de túmulos e florestas. E mesmo em tempos modernos, o medo do escuro ainda se manifesta em novas formas. Lendas urbanas da internet como Slenderman e Smile Dog prosperam nos cantos obscuros da web, alimentando esse mesmo medo do desconhecido. Longe das luzes artificiais da cidade, somos convidados a encarar uma escuridão genuína, que revela a vastidão do desconhecido, de tal forma que podemos ter a percepção da imensidão do universo, uma extensão de trevas inimagináveis, em contraste com o quão pequenos somos, e essa vastidão inspira tanto maravilha quanto um medo visceral. Eu acredito que o medo do escuro está intimamente ligado ao medo do infinito, a ideia de espaços intermináveis e vazios. Pense no espaço sideral. Lá fora, a luz das estrelas mal consegue iluminar a vastidão que as separa. Se um astronauta fosse lançado no espaço profundo, ele ainda veria pontos de luz, galáxias inteiras reduzidas a pequenos pontos, faíscas distantes e dispersas na escuridão. Ele se moveria, mas não teria referência para saber onde está. Sua própria mão, ao passar diante de seus olhos, se dissolveria na escuridão, fundindo-se com o vazio. Ele ainda saberia que ela está lá, mas só porque sua silhueta encobriria as galáxias ao fundo. A escuridão se tornaria seu único espelho, refletindo nosso desamparo diante de um universo aparentemente sem limites. Nos mundos de terror e sobrevivência, a luz é tipicamente um refúgio, um alívio dos horrores escondidos nas sombras. Mas em Silent Hill 2, a luz também pode ser traiçoeira, podendo ser um chamado silencioso para as criaturas que espreitam na densa névoa e escuridão do jogo, criando uma atmosfera de terror psicológico. Ao iluminar o caminho com sua lanterna, James não apenas clareia a escuridão, ele também expõe a si mesmo como uma presa vulnerável, atraindo monstros como insetos movidos por instintos predatórios. O que faz o jogador se perguntar: ativar a lanterna para ver melhor ou apagá-la para permanecer escondido? Esse pequeno detalhe faz aumentar a sensação de isolamento e desespero presente no jogo. O equilíbrio entre luz e escuridão se torna um jogo psicológico, refletindo a tensão constante entre o desejo de segurança e o medo de ser encontrado. Em um mundo onde as sombras são opressivas, desligar a luz parece contraintuitivo, mas é, às vezes, a única forma de sobreviver. Engraçado, isso me lembra a hipótese da Floresta Negra que comentei no meu vídeo sobre o terror do espaço. Apesar de que em uma carta encontrada no jogo você pode ler um conselho um tanto desanimador. Seria melhor sentar-se no escuro e ficar quieto, mas mesmo isso provavelmente não lhe salvará. Esse fragmento encapsula a dualidade sufocante do jogo. Na luz, você se torna um alvo. Na escuridão, você permanece desfavorecido. O verdadeiro horror aqui é que nenhuma escolha oferece salvação absoluta. Às vezes, aquilo que nos conforta na vida real pode muito bem ser o que também nos condena. Amigos, Silent Hill não é mole não.
Em Outlast, a escuridão é um elemento crucial para a experiência de jogo. Você assume o papel de um jornalista investigativo que explora o Mount Massive, um manicômio abandonado. E você, como um bom jornalista, vai armado apenas com sua curiosidade e uma câmera de mão, cuja visão noturna é a única ferramenta entre você e a completa escuridão. No entanto, essa mesma câmera que ilumina o caminho também se torna uma fonte de ansiedade inescapável. Isso cria uma sensação constante de vulnerabilidade, pois a bateria da câmera é limitada e você precisa gerenciar cuidadosamente seu uso. A escuridão limita sua visão, fazendo com que cada som e sombra se tornem ameaçadores. Além disso, os inimigos têm dificuldade em ver no escuro, o que pode ser usado a seu favor para se esconder e evitar confrontos. Confrontos não, né? Evitar de morrer mesmo, porque esse Palerma nem para pegar um pedaço de pau durante o jogo inteiro para tentar se defender. Cara, jogos assim me deixam tenso. Eu gosto é de jogo que dê pra eu pegar um cano enferrujado, dar uma voadora no monstro, lançar ele no ar, fazer um combo com meia lua pra frente e meter 2 tiros de pistola no ar enquanto chove granada e terminar com um golpe de machado descendo que nem um cometa. Tudo isso enquanto eu solto uma frase de impacto tipo: tá na hora de você dormir pra sempre, parceiro. You shall die! I am the storm that is approaching. Mas não. Outlast não. Outlast é sobre se esconder debaixo da cama enquanto o bicho resmunga e você reza pra bateria da câmera não acabar. Jogos em que só dá pra fugir são complicados pro meu psicológico. Enfim, se tivesse que escolher entre Silent Hill e o mundo de Outlast, eu iria pra Silent Hill, que pelo menos lá dá pra bater em bicho com um pedaço de pau. Mas será que um pedaço de pau seria o suficiente? O medo, afinal, não é feito só de monstros que podemos ver e golpear. Ele se esconde nas sombras, no vazio dos nossos pensamentos. E mais do que isso, no próprio ato de esperar pelo que não se revela. A escuridão é mais do que a ausência de luz. É o espaço onde nossos pensamentos ganham vida, onde o desconhecido assume formas que não podemos compreender e, talvez pior, que nunca possamos derrotar. Joseph Campbell, famoso por popularizar o conceito da jornada do herói, sugere que todo herói deve atravessar uma caverna escura metafórica antes de emergir transformado. Nessa travessia, a escuridão não é apenas um obstáculo, mas uma prova. Ela exige coragem, vulnerabilidade e o enfrentamento daquilo que mais tememos. Mas e se essa caverna não tiver fim? O medo do escuro, em sua essência, é o medo do infinito. É o temor pelo que não compreendemos, pelo que está além do controle. E mesmo que possamos aprender a viver com ele, a verdade é que nunca o superamos totalmente, porque de certa forma, ele nos define. O equilíbrio entre luz e escuridão é uma dança eterna. Ao nascermos, saímos da escuridão do ventre de nossas mães para a luz de um novo mundo desconhecido. O nascer do sol nos lembra que a noite não é para sempre, mas, assim como o sol desaparece além do horizonte, a escuridão sempre volta para nos envolver. E no final das contas, o que realmente nos assusta não é o que vemos, é o que continua nos observando, invisível, do outro lado do escuro. Mas afinal, há algo lá? Ou não? Espera. Eu acho que tô vendo algo se mexendo ali.